Hoje damos início à nossa matéria topografia. Topografia é uma ciência que estuda todas as características presentes na superfície de um território, como relevo e outros fatores próprios de determinada região. E para esse estudo, eu utilizo materiais como o GPS e outros que veremos à frente. A topografia nasceu alinhada à cartografia, com a necessidade que as pessoas tinham de especificar as condições e estrutura dos caminhos descritos nas cartas topográficas. Até agora a gente está só vendo quais os materiais são utilizados e as suas finalidades. Aqui eu tenho dois exemplos de cartas topográficas, uma de antigamente e outra bem atual que a gente vai ver mais detalhadamente. Na nossa matéria, no nosso assunto do dia de hoje, nós veremos os materiais de topografia de campanha. E ao final da instrução, o objetivo que temos de alcançar é empregar os instrumentos de cálculo e medida usados na topografia, identificar as cartas militares e identificar molduras geográficas e quilométricas de uma carta. Então, olha aqui as palavras-chave: instrumentos para cálculo, identificar cartas e identificar molduras, sejam elas as geográficas, sejam elas quilométricas. Para tanto, nós seguiremos então o seguinte sumário: uma introdução que já foi feita, um desenvolvimento onde abordaremos o binóculo, o curvímetro, as cartas militares, onde classificaremos as cartas em geral e pela escala, e veremos moldura geográfica e moldura quilométrica. Todos os assuntos serão abordados. Por fim, uma breve conclusão. O primeiro instrumento que veremos é o binóculo. O binóculo é um instrumento composto de duas lunetas prismáticas compactas que giram em torno de um eixo, permitindo a regulação da distância interpupilar. Então, são duas lunetas, essa aqui e essa aqui, com um eixo que, regulando ele, eu consigo aumentar e diminuir a distância para minha pupila. Existe uma inscrição no binóculo, que ela geralmente fica no lado direito dele. Aqui, por exemplo, eu tenho uma que é 7. Vamos apagar essa parte que a gente não vai usar. É 7 vezes 50. O que significa 7 vezes 50? 7 vezes 50. O primeiro número, o 7, primeiro número, ele indica o grau de aumento. Ele diz o quanto um objeto vai parecer mais perto. Um binóculo com um aumento 8 vezes, por exemplo, ele fará com que um objeto que está a 80 metros pareça estar a 10. O segundo número aqui, ele é o diâmetro da lente objetiva, em milímetros, 50 milímetros, e está relacionado ao tamanho do binóculo e sua capacidade de captar a luz. Quanto maior a objetiva, mais luz é captada e melhor é a imagem à noite ou com pouca luz. Agora veremos as partes do binóculo. Não vamos adentrar demais aqui em detalhes, veremos os nomes. Temos o ajuste de dióptra. O que é isso? É uma parte que eu consigo movimentar aqui na ponta do meu binóculo. Lente ocular. O que é lente ocular? São esses dois lugares onde a gente coloca os olhos. A lente, toda essa peça aqui é a lente ocular. A roda de foco central. Tem um ajuste aqui também, que girando eu mexo no foco central. Compartimento rosca para o adaptador de tripé. É um compartimento, como o próprio nome diz, onde a gente coloca o tripé. Não é muito importante. O que é muito importante é o próximo, que são as lentes objetivas. São essas que ficam aqui na frente, lentes objetivas, onde a gente enxerga o objetivo. E as lentes oculares a gente coloca os olhos. Os suportes dobráveis. Essa parte que tem aqui no meio, que eu movimento para dentro e para fora
para fazer também a regulagem entre as pupilas. E, por fim, tenho também os meus prismas propriamente ditos, prismas internos. O que são os prismas internos? São o que tem dentro do meu binóculo e vai fazer com que eu enxergue o que aparece aqui, lá. Através dos prismas, eu consigo fazer a imagem entrar pela objetiva e sair pela ocular. Qual o emprego do binóculo? Observação do terreno, reconhecimento de objetivos, observação de tiros, medida de afastamento angular, tanto horizontal quanto vertical, e medida de distâncias. Vamos ver um pouco mais sobre esses empregos. Para eu poder fazer a leitura de ângulos, eu uso uma fórmula que vai ser muito importante para toda a topografia. É a fórmula do milésimo. A fórmula do milésimo. A fórmula do milésimo é Dzão igual a 1000 vezes F sobre N. O Dzão é a distância de onde eu estou olhando até o meu objetivo. Dzão. O F é a frente em metros do que eu estou avaliando. Frente em metros. Então, na maioria das vezes vai ser a altura do que eu estou enxergando. E o N é o ângulo em milésimos, número de milésimos, que eu enxergo no binóculo. Aqui no binóculo vai aparecer. A gente vai ver mais à frente. Olha só. Isso aqui é o N. É o número em milésimos do que eu estou enxergando lá na frente. Este ângulo aqui, ele está aqui mostrado. Vamos ver quantos milésimos tem nesse ângulo, de quanto é o N, então. A gente pega da parte de baixo do que eu estou observando. Eu estou observando esse obuseiro. O obuseiro começa aqui a parte de baixo dele. E lá é a parte de cima, acaba lá. Então eu tenho que saber qual que é esta distância aqui. Vamos ver. Cada traço grande tem 10. Então, aqui tem 10 e ali tem 10. Entre ambos, sendo que começa aqui minha contagem, eu vou ter 5, 10, 15. Então, ou melhor, foi até lá em cima, mais 5, 20. Então, meu N é igual a 20. Eu enxergo aqui neste retículo, qual que é o tamanho em milésimos, o grau em milésimos que eu estou observando o meu objeto. Os valores de F, que é a frente do meu objeto, eles variam e muitos são padronizados. Um homem a pé, 1,70. Homem a cavalo, 2,50. Poste, 5 a 6. Casa, 5. Vagão, 3,5. Viaturas até 3/4, aquelas marruá, jipe. Viaturas menores, 1,8 metros. E viatura acima de 3/4, por exemplo, a 5 tom, que é a mais comum nessa situação, de 1,9 a 2,5 metros. Agora que sabemos identificar o N e sabemos identificar o F, que é a frente, vamos ver um exemplo. Eu estou enxergando um soldado com o meu binóculo. Esse soldado, eu sei que é padronizado que a frente, ou seja, a altura dele, é de 1,7. Eu sei também que, vendo aqui no meu binóculo, o N vai ser 20 milésimos. 20 milésimos. Desta forma, eu consigo descobrir a distância minha até ele, simplesmente aplicando a fórmula Dzão igual a 1000 F sobre N. Cuidado com as unidades, elas têm que estar na notação que nós estamos colocando agora. A frente é em metros. A frente é em metros. Frente em metros.
O número, o N, ele é em milésimos. Ele é em milésimos. É o que está aparecendo ali no retículo do binóculo, então não tem erro. E o Dzão que eu vou encontrar vai ser em metros também, será em metros também. Vamos lá então para o cálculo. O meu Dzão é igual a 1000, que já é da fórmula, vezes 1,7, que é o F, sobre 20, que é o N. Dzão igual a 85, e qual unidade eu falei? Metros. Por que é em metros? Porque o meu F é em metros, então o meu D vai ser em metros também. Outro material, além do binóculo, é o curvímetro. O curvímetro é um instrumento que serve para medir distâncias na carta em linha reta ou em curva ou quebradas, ou seja, um trecho, depois outro trecho, depois outro trecho, que não são necessariamente em linha reta. Então, o curvímetro me ajudaria, por exemplo, a medir esse trecho aqui. Eu posso ir andando com o meu curvímetro e esta agulha aqui, ela vai girando e mostrando qual a distância que eu andei. Ele pode ser também, como aqui na figura ao lado, digital. Aqui é o digital e o anterior é o analógico. Agora sim, a parte mais importante da nossa instrução, que são as cartas militares, aquelas que teremos muito contato. A carta militar, o que ela é? Ela é a representação em escala sobre um plano dos acidentes que se encontram na superfície do solo, bem como da configuração dessa superfície. Embora desenhada em escala, ela não é absolutamente precisa, porque sendo a superfície da Terra esférica, não permite sua representação exata num plano, originando deformações inevitáveis. Então a carta ela não é perfeita, mas ela é o melhor que nós temos. Na verdade, nós temos imagens aéreas também, mas a carta é o que é mais utilizado. Dificilmente a gente vai ver uma carta que seja com imagem aérea. Ela geralmente vai estar nesse formato que a gente está vendo aqui nesta figura ao lado. Qual que é a finalidade da carta? É planejar manobras, é navegar, é fazer levantamentos topográficos e é fazer um estudo do terreno. Elas são classificadas como em topográfica, planimétrica, fotográfica, relevo e especial. Vamos ver cada uma delas. A topográfica, ela reproduz acidentes naturais e artificiais na superfície terrestre de forma mensurável, mostrando suas posições horizontais e verticais. A posição vertical do terreno, ela é demonstrada por curvas de nível, que são cotas referidas ao nível do mar. Então vamos ver bem aqui a nossa carta topográfica, é a que a gente vai utilizar corriqueiramente em toda a nossa matéria. Ela tem as curvas de nível, que são essas em marrom, e tem outros acidentes, tanto naturais quanto artificiais. Olha aqui, acidentes naturais são os rios, por exemplo. E acidentes artificiais são construções, aqui tem construções. A carta planimétrica, ela representa apenas a posição horizontal dos acidentes. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma planta de uma obra, de uma construção, ela vai ser planimétrica. Não me preocupo em altitudes, apenas com o plano. Já a carta fotográfica, ela é confeccionada com auxílio de fotografias aéreas ou um mosaico. Ela também é conhecida como fotocarta. Ela era mais utilizada antigamente, quando não se tinha o acesso a Google Earth e imagens de satélite. Então o avião sobrevoava uma área e tirava fotos. Essas fotos eram reunidas e assim a gente tinha uma carta fotográfica. A carta em relevo, ela reproduz as diferenças de nível por meio de sombreamento colorido. Olha aqui o sombreamento, como nessa parte aqui, ela está sombreada, agora eu estou iluminando ela. Toda essa parte que estou iluminando, ela estava sombreada. Ela é também conhecida como carta plástica. Percebam o que o sombreamento faz. Ele consegue demonstrar na carta a diferença do relevo. Próxima carta, a nossa carta especial. Ela é uma carta destinada a um fim particular. Por exemplo, uma carta de vias de transporte ou mesmo uma carta hidrográfica de algum local.
Ela mostra algo específico, é uma carta especial. Elas podem ser classificadas em sua escala de 3 formas. A sua escala pode ser pequena, média ou grande. Vamos ver cada uma delas. A escala pequena, ela é igual ou menor que 1 para 500 mil. 1 para 500 mil. É uma carta que eu vou enxergar muito de longe. Então, a escala pequena, longe. Eu enxergo de longe. A carta média, ela é de 1 para 500 mil até 1 para 50 mil. Eu enxergo de uma distância média. E por fim, a escala grande é uma carta igual ou superior a 1 para 50 mil. É a que nós mais vamos utilizar porque tem uma precisão maior. Então a escala grande é que eu estaria enxergando de mais perto dentro dessas 3 classificações. Então a escala pequena eu enxergo de muito longe, a escala média eu enxergo mais ou menos, e a escala grande eu enxergo de muito perto. Estes valores de escala a gente vai aprender um pouco melhor na instrução de escala, mas a escala é a representação na carta do que há na realidade. Então, se eu tenho uma escala grande, eu estou enxergando na carta muito mais detalhes do que se eu tiver uma escala pequena. Eu vou estar enxergando muito menos detalhes. Vamos ver agora o que é moldura geográfica. O globo terrestre, ele, para efeito de estudo, está dividido em meridianos. Meridianos. Olha aqui os meridianos em que o de Greenwich é o meridiano central. Aqui os meridianos que eu estou sublinhando. Meridianos e paralelos. Aqui os paralelos que eu estou sublinhando. Esses meridianos e paralelos fazem uma divisão do globo terrestre quando eu estou falando de moldura geográfica. Essa moldura geográfica fala que os meridianos são 60, contados para o oeste do meridiano de Greenwich. Então, a partir do meridiano de Greenwich, que ele passa lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, ele é contado 60, são contados 60 para o oeste. A amplitude de 6 graus entre um e outro. Então, são 60 meridianos a partir do meridiano de Greenwich, contados para o oeste, vezes 6 graus de amplitude, vou fechar 360 graus, assim, toda a circunferência do meu globo terrestre. Então, tenho 60 meridianos e cada meridiano tem 6 graus. Então, 6 graus cada. Essa moldura geográfica, já falei em meridianos, agora os paralelos. São 10 paralelos a sul e 10 paralelos a norte do Equador, lá da linha do Equador. Então, a partir daqui, da linha do Equador, eu tenho para baixo 10 e tenho para cima mais 10. A amplitude entre cada um é de 8 graus, ou seja, entre um e outro vai ter 8 graus. Assim, eu tenho uma zona do globo terrestre é um desses quadradinhos aqui, de 6 graus de amplitude leste-oeste e 8 graus de amplitude norte-sul. Vamos maximizar isso aqui. Então, eu tenho esta zona da moldura geográfica em que são 6 graus a minha amplitude leste-oeste e 8 graus a minha amplitude norte-sul. Isso é uma moldura geográfica. Exatamente este quadradinho aqui é que eu chamo de moldura geográfica. Ela também é uma carta, tem sua moldura geográfica. Uma carta topográfica, ela tem sua moldura geográfica. Exemplo, nos cantos de cada carta temos a moldura estabelecida. Aqui eu peguei o canto de uma carta. Olha ali o canto da carta. Pelo número de graus ao oeste de Greenwich e o número de graus ao sul do Equador. Isso aqui
para esta carta aqui, pois a carta que eu peguei, ela está em ela é de uma região que fica a sul do Equador e a oeste de Greenwich. Onde é que está essa minha inscrição? Está aqui, ó. Este valor aqui e este outro aqui que eu acabei riscando por cima é o que estabelece qual que é a minha moldura geográfica. São o número de graus que estão sendo informados naquela posição. A gente vai ver isso melhor mais à frente nas coordenadas geográficas. Não se preocupem com detalhes, entender demais isso, se preocupem em saber que existe no momento. A minha moldura geográfica, portanto, ela é uma zona do globo registrada em graus, minutos e segundos, tendo como base os meridianos e paralelos. Toda carta topográfica tem sua moldura geográfica amarrada pelos meridianos paralelos e seus intermediários, com seus valores gravados nas inscrições marginais. Não entendi nada, vamos ver lá então. Olha só, olha como aqui nessa carta eu tenho esses valores aqui, tem aquele valor ali. Aqui eu não tenho valor, mas eu tenho uma cruz. Eu vou selecionar, eu vou destacar a cruz ali. Aqui tem uma cruz na carta, a gente enxerga melhor. Não no slide, mas na carta a gente pode ver que tem algumas cruzes, que são azuis inclusive, que elas delimitam as minhas molduras geográficas. Assim, dentro de uma carta topográfica, eu tenho molduras geográficas, que são delimitadas por estas cruzes que nós vimos aqui. Uma cruz, outra cruz. Aqui tem uma cruz embaixo, aqui também tem uma cruz embaixo. E todas essas cruzes, elas delimitam essas molduras geográficas, como a que eu acabei de rabiscar agora. E na ponta dessas molduras estão as inscrições em graus, minutos e segundos. Agora vamos ver a moldura quilométrica, outro tipo de moldura que nós temos. É uma zona do globo registrada em quilômetros. Ao passo que a moldura geográfica era em graus, minutos e segundos, a moldura quilométrica ela é, como o próprio nome diz, em quilômetros, tendo com base as distâncias entre linhas base de uma quadriculação, conhecida como projeção UTM, a de Mercator, que alguns viram no ensino médio. Espero que muitos. Então, UTM é Universal Transverse Mercator Projection. Isso aqui não é a projeção de Mercator, isso aqui é de Peters. Também foi aprendido isso aí no ensino médio, porque os continentes estão deformados. Já a projeção de Mercator é essa, em que os continentes, embora não respeitem tanto o tamanho, respeitam a sua forma. Essa é a projeção utilizada. Então a moldura quilométrica, ela define as coordenadas UTM. Por que é UTM? Porque está aqui, eu acabei de falar, Universal Transverse Mercator. Aqui uma visão geral do nosso globo terrestre planificado com as molduras quilométricas. Cada um desses quadradinhos é uma moldura quilométrica, assim como nós tínhamos os quadradinhos que dividiam a moldura geográfica. Então vamos pegar um quadradinho aqui. Esse quadradinho, por exemplo, aqui é o quadrado que nós estamos nesse momento no Rio Grande do Sul. Olha esse quadrado aqui lá no norte da África. Também é mais uma moldura quilométrica, que é dividida por todos esses números aqui. Outra forma de enxergar agora a nossa moldura quilométrica. Vamos ver onde nós estamos. Nós estamos nesta região aqui, nesta moldura quilométrica aqui. Como é que eu vou saber qual moldura quilométrica que eu estou? Porque todas elas têm números e letras que as definem. Para aqueles que um dia jogaram batalha naval, hoje em dia não existe mais batalha naval, é só Call of Duty e Battlefield. Aqueles que um dia jogaram batalha naval sabem que eu consigo delimitar esses quadradinhos por letras e números. Qual que é esse quadrado, por exemplo? Vamos ver. Ele é o J22. Poder vir por aqui para enxergar também. Então, este quadrado aqui, ele é o 22J. Vamos ver outro quadrado. Vamos pegar esse quadrado
no sul da Itália. Aqui no sul da Itália. Esse quadrado aqui, ele é o 33S. Então, 33S. E assim por diante. Então, essas são as nossas molduras quilométricas. A moldura quilométrica, portanto, ela deu uma quadrícula em uma carta de escala 1 para 25.000, por exemplo, é de 1 km de lado. Como assim? Essa aqui é uma carta topográfica em que estas linhas perpendiculares uma às outras, essas linhas aqui, elas vão formando molduras quilométricas que vão diminuindo cada vez mais até chegar nesse tamanho, o tamanho mínimo da escala da carta. Nesta carta aqui, em que a escala é 1 para 25.000, cada moldura quilométrica, que eu vou pegar só uma moldura quilométrica agora, cada moldura quilométrica tem o tamanho de 1 quilômetro de lado. 1 quilômetro de lado. Veremos melhor isso aqui também na instrução de escalas, mas já vamos trabalhar com isso aí. Peculiaridades sobre a nossa moldura quilométrica, que ela define a coordenada UTM, lá de Mercator. Ela é a representação da superfície da Terra. Ela é utilizada, ela tem a impossibilidade de eliminar deformações, então muitas deformações não são eliminadas. Ela é mais usada no exército. Ela é quadriculada, nós estamos vendo isso nessas imagens. Temos quadrículas que a divide. Possui algarismos principais. O que são algarismos principais? São esses números que estão aqui nas laterais. Olha aqui, algarismos, números. Então, tenho números que as definem. Além daquele 22J, por exemplo, que eu já havia falado, quanto mais próximo nós vamos ficando, mais números vão as definindo. Essa carta aqui, por exemplo, estão aqui as coordenadas. Que as definem. Essa numeração aqui que eu circulei em azul, ela cresce ela cresce para a direita e para cima. Então, lá naquela direção, ela cresce lá naquela direção, e lá naquela direção ela cresce. Quanto mais para a direita eu vou olhando para a minha carta, mais eu vou aumentando o número. Quanto mais para cima eu vou olhando para a minha carta, mais eu vou aumentando o número. Isso é muito importante. Assim acabamos nossa instrução. Façam os exercícios para a massificação dos conhecimentos.